Jesus Cristo inicia o seu ministério fora de Nazaré. E aqui no capítulo 6, Jesus está de volta. E o que ele encontra em Nazaré são portas abertas e portas fechadas. E se eu tivesse que dar um tema para este capítulo, eu diria que este capítulo, Marcos fala sobre portas abertas ao Evangelho e portas fechadas ao Evangelho. Como nós podemos retratar estas portas aqui no texto? Primeiro, nós temos aí algumas portas fechadas por causa da incredulidade. Os primeiros versículos desse texto, especialmente os primeiros 6, mostram que Jesus em Nazaré era rejeitado principalmente pela incredulidade dos moradores de lá. Os moradores de Nazaré, que é uma cidade que ficava a cerca de 30 quilômetros de Cafarnaum, onde Jesus tinha realizado já talvez milhares de milagres, onde aquelas multidões estavam o tempo inteiro atrás de Jesus, Nazaré era um lugar que, diferente dessas multidões seguindo a Cristo, Cristo era uma pessoa comum entre eles, era um homem dali mesmo. Ele não tinha lá em Nazaré a preeminência que ele tinha nos outros lugares, porque aquelas pessoas cresceram com Jesus, elas viram Jesus na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, elas viram Jesus se tornar um homem, e ali em Nazaré, os milagres que Jesus realizou lá em Cafarnaum, na potencialidade, na quantidade, não tinham sido vistos pelo povo de Nazaré. E nós sabemos disso porque Jesus era extremamente discreto. A prova que nós temos é que quando Jesus começa o seu ministério num casamento lá em Caná da Galileia, a mãe de Jesus manda que os homens que estavam preocupados porque o vinho da festa tinha acabado, a mãe de Jesus vai até Jesus e fala com ele que este problema tinha acontecido. E qual a resposta que Jesus deu a ela? A primeira resposta que Jesus disse a ela: calma, espera, ainda não é chegada a minha hora. Não chegou o momento. Então possivelmente Jesus se manteve com discrição durante aqueles 30 anos ali em Nazaré. Mas a vida dele com certeza não era nada discreta, no sentido de que ela ia contra todos os parâmetros daquela sociedade, que era uma sociedade pecaminosa, e Cristo não tinha pecado. Mas ainda assim, Cristo era apenas mais um indivíduo, mais uma pessoa que nasceu em Nazaré e que viveu ali naquela região e que tinha naquele lugar a sua família, os seus amigos e as pessoas com as quais ele cresceu ali, logo depois que os seus pais migraram para ali, depois de ter nascido no censo lá em Belém. Muito bem, agora, além disso, há uma segunda causa para a incredulidade. Além da familiaridade daquelas pessoas com Jesus, Jesus ali naquele lugar era apenas também um carpinteiro. Como que os homens conheceram Jesus lá na Galileia? Eles conheceram Jesus porque ele começou a trabalhar e a pregar nas sinagogas e começou a fazer inúmeros milagres. E começou a expulsar demônios, inclusive de religiosos. Começou a fazer coisas que os homens nunca tinham visto antes. E então Jesus já foi conhecido do povo como um varão, como ele é descrito lá no capítulo 3, como um varão poderoso, cheio de obras. Aqui em Nazaré não. Aqui em Nazaré, quando ele entrou dentro de Nazaré, as pessoas dizem: ó, o carpinteiro, filho de José, voltou. E então as pessoas olhavam para Jesus com uma certa, já naquela época, olhavam para Jesus com um certo preconceito. Por quê? Porque o ofício de Jesus era um ofício muito humilde. Não podia vir de um homem que era apenas um carpinteiro tanta sabedoria, tanto conhecimento e tanto poder. E nós encontramos isso aí nos primeiros versículos, especialmente no versículo 3, quando os de Nazaré dizem: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Ou seja, era um homem simples, com um ofício simples, e um homem que não despertava o interesse dos mais cultos. Além disso, aquele povo era um povo incrédulo por causa da reprovação que eles tinham. Reprovação a Cristo Jesus, que começava dentro da sua própria família, talvez até motivada por inveja. Veja que se você analisar aí o versículo 4, você vai ver que são os da própria casa de Jesus, os próprios parentes de Jesus, que não o reconhecem como filho de Deus. Nós vamos encontrar os irmãos de Jesus seguindo
a Cristo e ao Evangelho depois da crucificação. Você já procurou aí nos Evangelhos alguma aparição dos irmãos de Jesus nos 3 anos de ministério de Jesus? Eles não estão presentes, eles não estão seguindo a Cristo, talvez seguindo até de longe, mas a maior dúvida nasceu lá em Nazaré, dentro da própria casa, ao ponto que Jesus disse: profeta de fato não tem poder, não tem preeminência dentro da sua própria casa, não tem, ele precisa sair, e aquele que é reconhecido lá longe, no seu próprio ninho, não é reconhecido. A incredulidade de Nazaré, ela tinha um nascedouro dentro da casa de Jesus. Agora, este texto vai mostrar para nós as consequências desta incredulidade. Jesus ofereceu uma segunda chance a Nazaré. 30 anos com ele e nada aconteceu em Nazaré. 30 anos com o Filho de Deus transitando naquelas ruas e nada mudou. E Jesus oferece uma segunda chance àquela cidade. Jesus sabia da incredulidade deles, Jesus sabia da incredulidade da sua própria família, mas ele decide voltar a Nazaré. Volta a Nazaré, e o que ele encontra? Ele encontra pessoas indagando: de onde vem tanto conhecimento? De onde vem tanta sabedoria? De onde tanto poder? Como pode um carpinteiro ser assim? Nós temos aí algumas orientações muito importantes para a nossa vida. Primeira delas, cuidado, que a familiaridade com o sagrado pode tornar você um incrédulo. Vou repetir isso. Cuidado, a familiaridade com o sagrado pode tornar você um incrédulo. No seminário eu tinha um professor bem de idade, chamava Reverendo Osias, ele era nosso deão, e ele dizia: filho, se você lidar tanto com o sagrado, que o sagrado deixar de ser para você um sagrado e se tornar apenas um objeto de trabalho, então você terá perdido a sua fé, se é que isso é possível. O que ele queria dizer com isso? Ele estava falando com pastores, óbvio, mas ele estava dizendo: olha, se você lidar tanto com a Bíblia, que com o passar do tempo a Bíblia não passa de uma ferramenta como qualquer outra para você, e você não achar nela nada mais do que apenas alguma coisa que pode ser explicada por você através de um sermão, se você não encontrar nela mais inspiração para a sua vida, se você não encontrar nela mais o sobrenatural de Deus para a sua vida, então você está com um problema muito grave de incredulidade. Transmitindo isso para você que não é pastor, mas é membro de uma igreja, eu posso dizer para você: se você se acostumar tanto com o Evangelho, se acostumar tanto com as Escrituras, se acostumar tanto com os cultos, se acostumar tanto com os louvores, se acostumar tanto com a liturgia, ao ponto que isso não produza mais nada em você, então o que terá acontecido com você ao longo de talvez décadas de cristianismo é que isso tudo transformou você num incrédulo. Porque se a mensagem do Evangelho que você conhece de cor e salteado, se a mensagem do Evangelho que você sabe contar cada um dos momentos com pormenores, se isso não está gerando mudança na sua vida, é porque você se familiarizou tanto com este texto, tanto com essa história, que essa história não gera mais impacto na sua vida. E o resultado disso é que a familiaridade com o sagrado tornou você um incrédulo, dessacralizou o sagrado e tornou você um incrédulo. Se a mensagem do Evangelho não toca mais o meu coração, se a mensagem do Evangelho não faz com que os meus pelos se arrepiem diante do poder de Cristo Jesus, se a mensagem do Evangelho não deflagra, não denuncia mais os meus pecados, se a mensagem do Evangelho não me faz sentir o cheiro do céu, se a mensagem do Evangelho não me faz sentir terror pelo pecado, se a mensagem do Evangelho não me faz tremer e me arrepender diante de Cristo, então eu transformei o sagrado de Deus em algo que não é mais sagrado, e eu me tornei um incrédulo. A cidade mais infeliz da Palestina naqueles dias era Nazaré, porque Nazaré conviveu e não reconheceu a divindade de Cristo, e ela pegou o mais sagrado de Deus que habitava entre ela e transformou numa desculpa para a sua incredulidade. O que eu quero dizer com isso? Você não pode vir à igreja, você não pode ler as Escrituras, você não pode orar e cantar e se contentar com ausência total de resultado disso. Se você vem à igreja, adora a Deus, ouve a palavra de Deus, medita na palavra de Deus, compreende o que está sendo dito,
e vai para casa e nada acontece na sua vida, cuidado, porque possivelmente você se tornou um incrédulo. É duro dizer isso, mas eu tenho que afirmar a vocês, e aí eu não tiro os pastores fora desse grupo, nem os presbíteros, nem os diáconos, nem membro qualquer da igreja, mas eu tenho que afirmar para vocês que uma grande porcentagem da igreja evangélica hoje, ou melhor, para não falar dos outros, falar de nós, uma grande porcentagem da igreja presbiteriana é composta de pessoas que hoje são incrédulas, mesmo que tenham anos como membros da igreja. Jesus tinha irmãos por parte de mãe dentro de casa que não criam nele. Se isso acontecia dentro da família de Cristo, você acha que não pode acontecer aqui? Eu desafio você a analisar a sua vida e ver se de fato o Evangelho tem tocado o seu coração, se a mensagem de Cristo tem feito diferença na sua vida. Um outro risco que nós corremos, e muitas vezes fechamos a porta ao Evangelho, fechamos as portas para Cristo, é que esta incredulidade, ela também acontece na nossa vida quando nós desassociamos conhecimento de fé. Como que é isso? É quando eu conheço muito, mas eu não confio, mas eu não dependo, mas eu não lanço a minha sorte em Cristo Jesus. É apenas um conhecimento estéril. Você sabe doutrina, você sabe teologia, você conhece Bíblia, mas você não é capaz de dar um passo por fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E em Nazaré tinha um povo que conhecia Jesus. Talvez conheciam Jesus como ninguém mais naquela região conhecesse. Eles conheciam Jesus mais do que nós conhecemos. Nós conhecemos 3 anos do ministério de Jesus, relatados aqui pela ótica dos apóstolos. Eles conheceram 30 anos da vida de Jesus, cruzando com Jesus nas ruas, encontrando com Jesus no templo. Alguns talvez até visitando a casa de Jesus, alguns com móveis que foram feitos, ou casas que foram feitas por José e por Jesus. Eles conheciam Jesus muito mais do que nós seremos capazes de conhecer na nossa vida terrestre. E ainda assim, o que aconteceu com eles? Eles tiveram fé? Não. Porque conhecimento desassociado de fé gera incredulidade. Se eu conheço, mas eu não sou capaz de confiar e nem de depender, então eu não tenho fé. E se eu não tenho fé, eu sou incrédulo. O que você tem de Cristo? Você tem conhecimento? Ou você tem conhecimento e você tem fé? Quando nós temos fé, nós vivemos pela fé. Quando nós temos fé, nós acreditamos que coisas impossíveis podem acontecer. Quando nós temos fé, antes de darmos um jeitinho brasileiro nos nossos problemas, nós colocamos os nossos joelhos no chão e dependemos de Deus. Quando nós temos fé, nós não saímos como loucos, desesperados, nos escabelando diante dos problemas, mas nós colocamos os problemas diante de Deus. Quando nós temos fé, nós não deixamos a nossa consciência nos torturar e nos arrebentar e nos assolapar e nos achatar e nos afastar da igreja por culpa, por causa de algum tropeço. Quando nós temos fé, nós acreditamos no amor de Cristo. Quando nós temos fé, nós acreditamos no amor de Deus por nós, manifestado em Cristo Jesus. Mas quando eu tenho apenas um conhecimento teórico a respeito de Cristo, eu sei quem é Cristo, mas isso não gera nenhum tipo de movimento na minha alma. E então eu consigo viver longe de Cristo, e então eu consigo não orar, então eu consigo não ler a Bíblia, então eu consigo fazer todas as coisas que Deus odeia, e então eu não tenho problema nenhum em não fazer as coisas que Deus ama. Porque quando não há fé no coração, eu não quero o que Deus quer, e eu não odeio o que Deus odeia. Quando não há fé no meu coração, eu não olho para o céu. Quando não há fé no meu coração, eu não estou preocupado em glorificar a Deus com a minha vida. Quando não há fé no meu coração, eu tenho apenas um conhecimento teórico a respeito de Cristo. E muitos acham que isso é suficiente. E eu vou dizer para você, isso não é suficiente. Isso é absolutamente insuficiente, porque o nome disso é incredulidade. Existem figuras notórias na sociedade brasileira que são profundos conhecedores a respeito de Cristo e das Escrituras, mas são incrédulos. Vou dar um exemplo só para vocês de uma pessoa que é declaradamente assim.
é alguém que você assiste todos os dias antes de ir para a cama, Jô Soares. Ele já falou várias vezes e discutiu com alguns pastores que foram até lá e tentaram ensinar alguma coisa para ele e saíram de lá desiludidos, porque descobriram que aquele homem é um profundo conhecedor das Escrituras, mas não a fé. E nós conhecemos pessoas assim dentro da igreja, pessoas que conhecem muito das Escrituras, mas quando precisa dar um passo de fé, não são capazes de fazer isso. Isso é incredulidade. As portas são fechadas ao Evangelho quando a incredulidade fecha as portas e as oportunidades que nós temos de receber a Cristo. Muitas vezes Nazaré viu, muitas vezes Nazaré presenciou, e agora, por último, Jesus foi lá pregar em Nazaré. E sabe o que aconteceu? Poucas pessoas foram curadas, alguns gatos pingados. Poucos ouviram Jesus. Muito pelo contrário, eles faziam oposição à pregação de Jesus. E sabe o que Jesus faz? Jesus sai de Nazaré e vai para as circunvizinhanças. Sabe qual é o pior problema da incredulidade? É que a incredulidade, ela afasta você das oportunidades da graça. A graça maravilhosa do Senhor para nós é a manifestação de um favor de Deus que nós não merecemos. E este favor vem a nós através de uma mensagem, vem a nós através de uma oração, vem a nós através de uma música, vem a nós através de um conselho, vem a nós através da iluminação do Espírito Santo. Mas quando nós somos incrédulos, nós corremos disso, nós queremos ficar longe disso e nós rejeitamos isso. O que coloca muitas pessoas do lado de fora de uma igreja? Olha, o que as pessoas fazem numa igreja? Olha, existe gente imperfeita dentro da igreja, isso é fato. Existe gente imperfeita em todos os lugares. Mas eu não conheço nenhum culto que seja realizado com a intenção de ofender alguém, de machucar alguém, ou de levar alguém a fazer alguma coisa extremamente errada ou pecaminosa. Você pode ir em qualquer igreja e sempre a intenção por trás de um culto será adorar a Deus e fazer algo de bom pelas pessoas. Então por que os templos não estão lotados de pessoas? Porque muitas pessoas, por causa da sua incredulidade, perdem a oportunidade da graça. E aquele povo de Nazaré perdeu, porque simplesmente eles recusaram a oportunidade que Cristo estava dando a eles. Eu pergunto a você, quantas oportunidades Cristo tem te dado para mudar a sua vida, para transformar o seu coração, para te dar uma nova chance, para te dar esperança? Você tem perdido e trocado isso. Trocado isso, talvez pelo futebol na televisão, trocado isso talvez por uma festa entre os amigos, trocado isso talvez por um momento entre as pessoas que você mais ama, e que é um momento agradável, mas é um momento que vem exatamente competir com a oportunidade de você ouvir sobre a graça maravilhosa do Senhor. Quantas vezes você tem perdido a oportunidade porque você tem se rendido ao cansaço físico, e você nem percebe que o cansaço físico é resultado da sua falta de entendimento que você tem limites. Então meu conselho a você, não deixe a incredulidade fechar as portas da sua vida ao Evangelho de Cristo Jesus. Não deixe. E a incredulidade, ela pode estar muito mais próxima do seu coração do que você imagina. Nazaré viveu 30 anos com Jesus, conheceu Jesus, viu Jesus caminhando em suas ruas, eram amigos de Jesus, viveram do trabalho de Jesus, e ainda assim eles não receberam a Cristo Jesus. E Jesus foi levar o Evangelho às circunvizinhanças. E as portas nas vizinhanças foram abertas para Jesus. E na circunvizinhança Jesus chegou e começou a pregar. Ele ampliou seu ministério de tal maneira que havia tantos lugares para ir, que o Senhor Jesus, e Marcos nos descreve isso, a partir do versículo 7, ele divide o seu grupo e manda os apóstolos de 2 em 2 levarem a mensagem, porque ele era um só para estar nesses lugares todos que precisavam receber a oportunidade da graça também. E então as portas foram abertas para outras pessoas, e o ministério de Cristo foi ampliado através do comissionamento dos apóstolos. Sabe o que isso ensina para mim e para você?
que todos nós também somos responsáveis por portas abertas. Não só as portas abertas da nossa vida, que foram abertas pelo Senhor e os nossos corações foram transformados, mas o Senhor mesmo nos transformou em ministros dele. Quando ele nos deu uma ordem, ele disse: olha, ide, fazei discípulos de mim, ensinando-os a guardar aquilo que eu tenho ensinado para vocês. Jesus disse isso para os apóstolos e os mandou de 2 em 2 fazer isso em toda a circunvizinhança de Nazaré. Jesus também nos deu essa ordem, é dever meu. Eu não posso ver pessoas com as portas fechadas para Cristo e permanecer calado. Eu tenho que anunciar Cristo a essas pessoas, eu tenho que aproveitar as oportunidades, porque o Evangelho do Senhor Jesus é poderoso para transformar essas vidas. Jesus deu aos apóstolos uma mensagem. Que mensagem era essa? A mensagem de arrependimento. O que é mais importante dizer a respeito de Jesus para uma pessoa? Primeiro, que Jesus nos amou no Pai com um amor eterno, que com benignidade Ele tem nos atraído, e que a nós cabe arrependimento. E os discípulos saíram pregando isso: arrependam-se, o Filho de Deus está entre nós. E Ele veio trazer uma boa nova para nós. Nele nós podemos ser salvos, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por meio dEle. O que você precisa fazer por isso? Um sacrifício? Não. Você só precisa crer e se arrepender dos seus pecados. Foi isso que Jesus mandou os discípulos pregarem. E os discípulos saíram pregando. Jesus deu a eles uma metodologia. Se você observar do versículo 9 em diante, Jesus disse que eles deveriam ir de 2 em 2, eles deveriam chegar numa casa e ensinar o Evangelho, e não sair dali enquanto o povo não falasse: vai embora, que aqui nós já aprendemos, está tudo resolvido, pode ir embora. Eu vou: vá, fique lá. Agora, se você entrar num lugar que as pessoas ouvirem, trancarem as portas e não receberem a mensagem, sai dali e sacode a poeira, porque a mensagem do Evangelho tem 2 funções. E eu queria parar aqui um pouquinho com vocês. Eu não sei se você sabe, mas a função do Evangelho é dupla. Ela é uma mensagem de vida. A Bíblia diz que ela tem cheiro de vida para aqueles que creem, mas ela é uma mensagem de morte, porque ela tem cheiro de morte para aqueles que não creem. Assim, como que é isso, pastor? É simples. Quando você ouve essa mensagem e o Espírito Santo toca o seu coração para que você compreenda e para que você se renda a Cristo, então esta mensagem será vida para você. Mas quando você ouvir esta mensagem e o seu coração ficar endurecido e não acontecer absolutamente nada com você, esta mensagem ela vai servir para você no último dia, no dia do juízo, como um argumento de Deus contra a sua vida, de que Ele te deu uma oportunidade, de que Ele esclareceu você, e você, portanto, é indesculpável. E o resultado que vem depois desta palavra indesculpável é condenação eterna. Pastor, por que o senhor prega, sendo que muitas vezes o senhor prega e não acontece nada, e muitas pessoas, mesmo diante do apelo da pregação, não se rendem a Cristo Jesus? O senhor não está perdendo tempo fazendo isso? Não, não estou. Porque ou a pregação servirá para a vida, ou ela também servirá para a morte. Então não existe uma pregação, e nem um culto, e nenhuma mensagem que não foi eficiente. Lá em Isaías capítulo 5 diz que a palavra de Deus, ela é absolutamente resoluta e definitiva naquilo que é propósito dela. Nenhuma palavra de Deus, nenhuma palavra das Escrituras voltam para Deus vazia. Ela vem e executa o seu propósito. Se é salvar, vai salvar. Se é condenar, vai condenar. Então Jesus disse para os apóstolos: vocês vão e preguem. Se alguém recusar, sacudam a poeira e vão embora, porque isto é sinal de juízo contra esta casa. Sabe o que isso significa? Significa que portas abertas ao Evangelho são portas abertas para a vida. Portas fechadas ao Evangelho são portas abertas à morte. Então cuidado. O que você tem feito com o Evangelho? Tem experimentado a salvação que nós temos em Cristo Jesus? Ou tem mantido sua porta fechada? Eu quero encerrar dizendo
que algumas pessoas são capazes de fechar as portas com as suas próprias mãos. Não é a incredulidade de seus corações, é apenas a obra das suas próprias mãos. E o restante deste texto nós temos a declaração de como que Herodes conseguiu fechar as portas ao Evangelho com as suas próprias mãos. Herodes é uma pessoa intrigante para nós. Por quê? Porque é estranho como que uma pessoa pode conseguir se envolver com tanto problema, com tanta coisa errada e com tanta encrenca como Herodes conseguiu fazer. Esse Herodes aqui que nós encontramos no texto é o filho de Herodes, aquele Herodes dos dias do nascimento de Jesus. Esse Herodes aqui, ele era chamado também de tetrarca, ele não era rei de Israel. Mas como o Herodes pai tinha 4 filhos, entre eles este Herodes aqui, o reino de Israel foi dividido em 4 partes. E Herodes aqui, o tetrarca, tomava conta de uma dessas partes. Ele é chamado de Herodes Antipas, e algumas coisas aconteceram na vida dele. Entre elas, ele se casou muitas vezes. Era um homem perturbado, não conseguia se aquietar. Ele carregava na sua consciência algumas coisas duras, como o fato de ter ele mesmo ordenado em alguns momentos a matança de muitas pessoas, de ter visto seu pai mandando matar as crianças para impedir o nascimento de Jesus Cristo. Ele é um homem terrível. Alguns aguilhões acusavam, e neste texto especialmente, quando ele ouviu falar de Jesus pregando e fazendo milagre naquela região, ele logo pensou: esse deve ser João que voltou. E por que que Herodes pensou isso? Ele pensou isso porque ele tinha assassinado João, e João era um fantasma na sua mente. Era um fantasma porque João tinha denunciado os crimes de Herodes, porque João tinha denunciado a prática de vida de Herodes, e então João tinha se tornado uma pedra no sapato de Herodes. Mas Herodes não conseguia se livrar de João, porque o que ele ouvia de João tocava ao seu coração. E ele era um homem perturbado de todas as maneiras. Era perturbado pelo que ele tinha feito, era perturbado pelas suas lembranças, era perturbado pela mensagem que ele tinha ouvido da boca de João. Ele era um homem supersticioso. Nós podemos ver isso porque ele cria nessa coisa de uma alma voltar. Como pensar que João voltou e agora é ele que está fazendo esses milagres e ele vai chegar até mim. Ele era um homem adúltero. E ele tinha feito algo estranho. Ele tinha casado com a sua cunhada. Só que o detalhe, a sua cunhada, ela era filha de Aristóbulo. E Aristóbulo era o irmão do seu pai. Então ela era cunhada dele e ela era também sobrinha dele. Então ele não só tinha cometido adultério, mas ele também tinha cometido incesto, nessa relação que ele tinha com essa Herodias. Era um homem conflituoso. Pensando um pouquinho na mensagem que ele ouviu de João Batista, João disse que ele era um adúltero, que ele estava cometendo pecado. João havia denunciado, e ele mandou prender João, porque João falava contra ele. E nesta prisão, Herodes acabou adquirindo um hábito. E que hábito era esse? Ele ia lá ouvir o que João tinha para dizer. E o texto diz que o coração dele e a mente dele eram tocadas, eram mexidas pela pregação que ele ouvia de João. E então ele não tinha coragem. A sua mulher já tinha insistido com ele: mata João. E ele: não, eu não posso matar João. Ele não tinha forças para matar um homem que falava com veemência a verdade, a qualquer custo, mesmo colocando a sua cabeça em xeque. E então Herodes estava diante de uma situação em que ele ficou extremamente confuso com isso. Porque ele tinha um homem falando a verdade, ele prendeu este homem, a sua esposa queria matá-lo, e ele não podia deixar com que aquele homem morresse, porque as palavras daquele homem entravam no coração dele. Ou seja, até aqui, nós temos um homem confuso, cheio de pecado, como qualquer um de nós, com problemas como qualquer um de nós, e um homem bem encaminhado, porque tinha um pregador dentro de um calabouço no castelo dele, falando só para ele. Toda hora que ele queria ouvir alguma coisa, ele descia lá e João pregava.
Opa, até então as portas estão abertas. Ele tem uma grande oportunidade, que é um pregador bem pertinho dele. Ele tem uma grande oportunidade, que é um pregador fiel às Escrituras, fiel à mensagem, ensinando para ele coisas boas. Ele tem a oportunidade de se arrepender, porque o coração dele estava sendo tocado pela mensagem. E o que ele faz? Bom, ele não era só um homem perturbado, confuso, adulto. Ele era um homem também fanfarrão. E num dos seus aniversários, esse fanfarrão, ele dá uma festa. Aí no meio dessa festa, ele bebeu além da conta. Não há problema nenhum em fazer festa. Ele não era fanfarrão porque fez uma festa. Ele era fanfarrão porque no meio da festa, ele perdeu as estribeiras. Ele foi além da medida. E quando ele passou da medida, ele falou coisas que colocaram ele numa situação complicada. E então entrou lá Salomé, que era filha de Herodias, dançando. Provavelmente ela deveria ser uma mulher muito bonita e atraente. E ela chamou a atenção de todo mundo que estava naquela festa. E até Herodes, e para ele não era novidade alguma, já estava casado com a cunhada e sobrinha, ele se interessar pela enteada, não ia ser novidade. Então ele vê aquela mulher, fica extremamente entusiasmado com ela, e já estava com a cabeça cheia, já estava para lá de Bagdá, no que diz respeito ao tanto que ele tinha bebido. E então esta mulher vem dançar próxima dele, e ele todo empolgado, começa a fazer lisonjas a ela, e começa a dizer para ela assim: olha, pode pedir o que você quiser, depois dessa dança sua, eu estou disposto a dar até metade do meu reino para você. Peça o que você quiser, pode pedir, o que você quiser eu te dou. Ela saiu e foi perguntar para a mãe o que ela deveria pedir, porque a oferta era tentadora. E a mãe disse: peça para ele a cabeça de João Batista. E ela vai e pede. E agora você tem um homem que com certeza a embriaguez passou na hora. Ele tem um homem diante da seguinte situação: ou ele mantém a porta aberta a uma mensagem, ou ele cala esta mensagem, matando este homem. Com quem ele ia ficar? Com Salomé, a filha, a enteada sua, a filha da sua mulher, ou ele ficaria com João Batista? Ele ficaria com alguém que ia dançar para ele e iludi-lo, ou ele ficaria com alguém que estava dizendo a verdade para ele? Debaixo da pressão popular, porque os seus amigos assistiram ele fazendo aquele voto, dando aquela palavra, aquela aposta, debaixo da pressão de Herodias, de Salomé, o que ele decide fazer? Ele decide calar a boca de João Batista. Este homem fechou a porta do Evangelho com as suas próprias mãos. Ele mandou matar João. E aquela festa terminou de uma forma horripilante. Terminou com um garçom trazendo a cabeça de um homem numa bandeja. É assim que termina a história das pessoas que fecham as portas da sua vida ao Evangelho. Termina com morte, termina com terror, termina com tristeza, termina com o silêncio da verdade. Você não pode atrair Cristo para dentro do seu coração. Mas você pode manter as portas do seu coração abertas à mensagem do Evangelho. Não as feche com as suas próprias mãos. Não as feche com a incredulidade. Deixe as portas abertas, porque Cristo está falando. A mensagem está sendo anunciada. E você que ainda não creu em Cristo Jesus e ainda não está convicto de que a sua vida é dele, precisa ouvir essa mensagem. João nos escreveu isso porque João queria mostrar que existem muitas portas, a vida de cada um de nós é uma delas, e muitas portas ficaram abertas para Cristo e outras ficaram fechadas. Muitas portas foram abertas ao Evangelho e muitas foram fechadas. A diferença entre elas é que aquelas que foram abertas, elas trouxeram vida para aqueles que ouviram esta mensagem, mas as portas que ficaram fechadas trouxeram morte. Deus tem dado a oportunidade a cada um de nós de ouvir. Deus tem nos dado a oportunidade de levar. Muitas pessoas têm ouvido e muitas pessoas têm fechado. Quem é você? Como estão as suas portas?
Quero encerrar esta noite com esta pergunta: como estão as suas portas ao Evangelho? Nós iniciamos este culto cantando: a voz do Evangelho já se fez ouvir aqui, publicando em tom alegre o que Deus já fez por ti. Santa paz e perdão são as novas lá do céu. Santa paz e perdão é o que Deus tem para nos dar através do Evangelho. Você pode abrir as portas e ouvir esta mensagem e deixar que Deus faça o resto. Ou você pode fechar as portas e nunca mais ouvir esta mensagem, e não querer ouvir esta mensagem, ficar longe dela e recusar o que Deus já fez por ti. Mas eu dou um conselho a você: somente Cristo tem as palavras de vida. Não deixe que o tempo, a familiaridade, não deixe que a proximidade com o Evangelho transforme você no incrédulo e feche as portas do seu coração. Dependa de Cristo, viva por Cristo, queira Cristo, deseja Cristo como aquilo que é mais importante na sua vida. Ontem o pastor Herbert, na pregação no Jardim Maringá, ele usou um exemplo que eu gostei muito. Ele contou a história de que um mestre queria ensinar para o seu discípulo o que é de fato desejar algo de todo o coração. E então esse mestre levou esse discípulo próximo a um tanque de água, mandou que ele entrasse no tanque, colocou a mão na cabeça dele e o segurou lá embaixo. E foi passando o tempo, ele entrou em desespero e começou a bater e então o mestre o fez subir. E ele olhou para o mestre e falou: o que o senhor está fazendo? Eu: não, estou te ensinando uma lição. Que lição? O senhor me enfiou embaixo d'água. Ele falou: e o que era a única coisa que você queria embaixo d'água? Eu queria respirar. Era o que eu mais queria na vida, eu não queria nenhuma outra coisa, só queria respirar. Ele falou: isso é desejar, de verdade. Isso é querer Deus de verdade. É isso que Deus quer de nós. Que nós o queiramos mais do que qualquer outra coisa. Nós cantamos uma canção que diz: este é o meu respirar. Mas é mesmo. Você respira Cristo, é isso que você quer? Respirar Cristo o tempo todo. Se você quer, então o seu coração tem que estar aberto ao Evangelho. Porque é o Evangelho que nos anuncia Cristo. E é através do Evangelho que Cristo toma a nossa vida, conquista-nos e muda a nossa sorte. Que Deus abençoe, que pelas portas do seu coração o Evangelho entre e Cristo transforme a sua vida. Essa é minha oração. Mantenha a porta aberta. Uma boa dica de como manter essa porta aberta é que você continue vindo à igreja e você continue ouvindo a mensagem do Senhor, porque Deus está falando e Ele falará. Se já não falou hoje, Ele falará com você. Mantenha a porta aberta. Vamos orar? Fiquem de pé.